Segurado facultativo. É uma boa pertencer a essa classificação de segurado? E afinal de contas, como fazer para contribuir? Sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês hoje para falar sobre o segurado facultativo, que tantas e tantas pessoas confundem muito com o contribuinte individual. Então vamos desmistificar de uma vez por todas quem é, o que é e como fazer para se tornar um segurado facultativo. Antes de mais nada, peço para você se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, é muito importante a sua participação aqui para a gente saber o que a gente precisa fazer diferente, melhorar, o que vocês têm a necessidade de entender ou curiosidade, tanto para você que é advogado ou advogada, quanto para você que é segurado. Todas as semanas nós temos vídeos novos falando sobre algum assunto do nosso direito previdenciário, ok? Bora para o vídeo. Pessoal, segurado facultativo é aquele segurado que não exerce nenhum tipo de atividade laborativa. Então lembre-se disso, para você conseguir contribuir para o INSS como segurado facultativo, é muito importante que você cumpra alguns requisitos. Então, o primeiro deles, você tem que ter mais de 16 anos de idade. Segundo deles, você não pode trabalhar, pessoal. Se você exerce algum tipo de atividade laborativa, você é segurado obrigatório do INSS e não facultativo. Facultativo é aquele que não trabalha, mas quer pagar para garantir o seu direito aos benefícios da autarquia previdenciária. Então, mais de 16 anos, não pode exercer nenhum tipo de atividade laborativa e tem que ter a inscrição no INSS. O que é essa inscrição, pessoal? Normalmente, se você tem uma carteira de trabalho, se você já trabalhou registrado em algum momento da sua vida, lá no final da sua carteira vai aparecer um cartãozinho que é grampeado ali e lá vai ter o seu número de NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Então, se você tem o seu NIT, isso significa dizer que você é inscrito no INSS e você pode começar a qualquer momento a pagar a sua contribuição como segurado facultativo. Se você se encaixa naquele perfil de pessoa que não tem o seu NIT ou que não sabe, você pode entrar lá no site Meu INSS, você pode atualizar, cadastrar uma senha e baixar o seu CNIS, tá? Entrou ali, vai ali naquela lupinha, digita CNIS, o INSS vai abrir o seu CNIS e lá vai ter o seu número de NIT. Se você ainda não tem, você precisa fazer a sua inscrição. Também dá para você fazer inscrição pelo site Meu INSS ou até mesmo ligando no 135, agendando para você comparecer na autarquia previdenciária para fazer a sua inscrição. De posse do seu número de NIT, você pode, enfim, começar a contribuir como contribuinte facultativo. Então, em regra, pessoal, a grande diferença entre o facultativo e o individual é que o contribuinte individual, ele trabalha, ele exerce atividade remunerada. Logo, ele é um contribuinte obrigatório, ele tem que recolher INSS. Claro que a gente sabe que tem muitos contribuintes individuais que não recolhem INSS. A pessoa, então, ela trabalha, ela é pedreiro, é um mecânico, enfim, é um pintor, ele presta trabalhos autônomos, né, por conta dele mesmo, e ele naturalmente é obrigado a pagar o INSS, muito embora a gente saiba que muitas e muitas pessoas não paguem. O problema é, como já aconteceu várias vezes aqui que eu já vi, é quando a pessoa que é contribuinte individual, ela vai ao INSS e ela começa a pagar como facultativo. Ou seja, ela está trabalhando ali, exercendo a sua profissão, mas na cabeça dela, ela vai lá e começa a contribuir como facultativo. E não é assim, facultativo não pode ter trabalho. Quem tem trabalho é individual e quem é contribuinte individual é obrigado a pagar o INSS. Então, contribuinte facultativo, mais de 16 anos, não pode trabalhar, tá? E tem que estar inscrito no INSS e tem que saber o número do seu NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Passado essa fase,
nós vamos às possibilidades. Então, você tem 3 possibilidades de pagamento como contribuinte facultativo, que é o plano normal, onde você vai pagar 20%. 20% do quê? Você define entre um salário mínimo, que hoje está na casa de 1.320, até o teto do INSS, 7.500 e alguma coisa, você pode escolher. Você pode pagar 20% de um salário mínimo, 20% do teto, ou 20% de qualquer valor entre essa faixa de valores do mínimo para o teto, tá? Plano simplificado. Você pode, se você entender que 20% é muito para você, fazer o pagamento todos os meses, você pode fazer o pagamento do plano simplificado, que é 11%. 11% de qual valor? 11% do salário mínimo, tá? Aí você não tem o direito de escolher qual é o valor que você vai querer contribuir. É 11%, mas tem que ser sobre um salário mínimo. Ou até mesmo para aquelas donas de casa, para quem exerce atividades domésticas, você pode fazer o plano de baixa renda e pagar 5% do salário mínimo. Lembrando, pessoal, quem contribui na faixa de 11%, que é o plano simplificado, ou na baixa renda, que é 5%, tem direito a todos os benefícios da Previdência Social, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, que, muito embora com a reforma da Previdência seja uma espécie de aposentadoria que caiu em desuso, mas ainda é possível, sim, pessoas obterem aposentadoria por tempo de contribuição pela regra antiga. Então, lembrando bem, plano normal, 20% do que entre o mínimo e o teto, você pode escolher o valor que você vai pagar. Plano simplificado de 11%, plano de baixa renda de 5%, obrigatoriamente sobre um salário mínimo. Sabe o que é o legal? É que se futuramente você resolver que se arrependeu, eu não devia ter contribuído sobre o plano simplificado, por exemplo, 11%, devia ter contribuído lá nos 20%, você pode sim chamar o INSS e falar, eu quero promover a complementação desses valores. Então, eu paguei 11% durante anos, eu quero completar os 9% que faltaram para chegar em 20%. E você pode complementar. E por que você faz isso? Porque, obviamente, quanto mais você pagar a sua contribuição previdenciária, quanto maior ela for, claro que quando você for ter direito a algum benefício da autarquia previdenciária, ela vai fazer o cálculo em cima daquilo que você contribui. Então, logicamente, que o valor do seu benefício também será maior. Então, pessoal, é aquilo que eu digo. Se você contribui no plano simplificado ou no baixa renda, você está preso ao salário mínimo. Quando você contribui no plano normal, você tem todo o direito de optar entre os valores mínimo e o teto. Então, se você se arrependeu de contribuir no plano simplificado, você pode sim complementar e aí você pode aumentar o valor das suas contribuições para ter um maior valor quando você for se aposentar. Lembrando, tá? Por favor, não vai lá no INSS e já pede uma guia de pagamento de complementação. Tudo que você for fazer, você tem que ter um planejamento previdenciário, tem que ser calculado. Você precisa da assistência de um especialista que vai te ajudar para te mostrar se aquilo que você está fazendo naquele momento é de fato compensador, se vai te trazer algum benefício ou se você vai pagar um dinheiro aí sobre uma coisa que não vai alterar muito a sua condição. Beleza? Ok? Outro ponto importante, tá? Muita gente pergunta o seguinte, mas eu fiquei um tempão sem trabalhar, eu posso pagar como facultativo atrasado? Por exemplo, faz 5 anos que eu não trabalho, eu posso pagar esses últimos 5 anos em atraso como facultativo? Não. Quem pode pagar contribuições em atraso é quem trabalha. Você prova que trabalhou, o contribuinte individual prova que trabalhou, vai lá e faz o recolhimento. Quem tem carteira registrada nem precisa pagar atrasado, porque a obrigação tributária de recolhimento é do empregador, lógico. Desta forma, quem tem trabalho com carteira assinada não tem que se preocupar com recolhimento previdenciário. Facultativo, não pode. Facultativo você paga mês a mês. A exceção é enquanto você mantiver a qualidade de segurado, aí sim, aí você pode pagar em atraso como facultativo. Mas, lembre-se, ao contrário das outras espécies de trabalhadores,
tem qualidade segurado por no mínimo 12 meses, o segurado facultativo ele só mantém a qualidade segurado por 6 meses. Ou seja, o período de graça, que a gente já falou tanto em outros vídeos aqui no canal, para o segurado facultativo é de apenas 6 meses. Então, se ele não paga como facultativo há 6 meses, ele poderia pagar os últimos 6 meses em atraso? Sim, porque ele mantém a sua qualidade segurada. Mas se ele não paga como facultativo há 10 meses, ele poderia pagar em atraso? Não, porque aí ele já perdeu a qualidade segurada e ele não poderia contribuir em atraso. Outro ponto importante para saber: servidor público não pode pagar INSS como facultativo, tá? Então, eu já vi isso acontecer, pessoal. Servidor público que, para ter direito a benefício em 2 regimes, né, no regime próprio e no regime geral, ele tinha as contribuições dele lá no regime geral e pagava INSS como facultativo. Não pode, a lei não permite que isso aconteça, tá? Então tá, sabendo de tudo isso, como que eu faço para finalmente pagar o INSS? Você pode emitir uma guia lá pelo site Meu INSS, uma guia de pagamento, ou simplesmente você pode ir na papelaria mais próxima da sua casa, comprar um carnê de contribuição e nesse carnê você vai preencher com os seus dados e vai fazer o pagamento, tá? Plano normal, plano simplificado ou plano de baixa renda. Então você vai encontrar informações lá, como por exemplo, o código do benefício que você quer pagar, você vai preencher lá. Então, por exemplo, no plano normal é o 1406, no plano simplificado é o 1473 e no plano de baixa renda é o 1929. Além disso, o código de identificação que você vai preencher é o número do seu NIT. Lembra do NIT que a gente conversou lá atrás? É esse que você vai preencher. E a competência é o mês que você está pagando. Lembrando, tá? Se você vai pagar o mês de julho de 2023, a competência é competência 7/23. E até quando que você vai pagar? Até o dia 15 do mês de agosto. Então é sempre assim, você vai pagar aquele mês e você paga até o dia 15 do mês subsequente. Então o mês de julho vai ser pago até o dia 15 de agosto. O mês de agosto será pago até o dia 15 de setembro e assim por diante. O valor do INSS é o valor em reais daquilo que você optou em fazer o pagamento. Então, se o teu pagamento é 20%, que é o plano normal, você vai escolher o teu salário de contribuição, vai fazer o cálculo de 20% e vai preencher ali no valor do INSS. Se o seu é de 11% ou 5%, lembre-se, 11%, 5% do salário mínimo e vai preencher o valor. Vai fazer o pagamento e pronto, você está contribuindo como facultativo. Lembrando sempre, tá, pessoal, que o seu carnê de contribuição, para o INSS reconhecê-lo como válido, ele tem que estar intacto. Então, uma vez que você fez lá o pagamento, que você pegou o comprovante, que você grampeou naquela folha, lembre-se, você nunca retire o grampo que você colocou, sabe? Você nunca altere aquele status que você fez no início. Então, você fez lá um grampo, você grampeou o comprovante de pagamento, nunca desmanche, nunca retire aquilo que foi feito. Eu sei, pessoal, parece uma bobagem isso que eu estou falando, mas acredite em mim, tá? Se o INSS em algum momento pedir para você apresentar o teu carnê de pagamento de facultativo, ele tem que estar intacto. Então, nada de rasuras, nada de borrão, nada de ficar grampeando e retirando comprovante de pagamento, é intacto. Colocou ali, você mantém daquele jeito. Pessoal, ficou com alguma dúvida com relação ao pagamento do contribuinte facultativo? Deixa aqui nos comentários, vou ter um enorme prazer em responder para vocês, tá bom? Obrigado pela companhia, a gente se vê muito em breve com mais um vídeo falando sobre algum assunto do nosso direito previdenciário. Até a próxima!